Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor Edvanei Fernandes e tenho o prazer de estar aqui com vocês mais uma vez para darmos continuidade aos estudos do terceiro trimestre de 2023 com a temática Pilares da Teologia Prática. Nós estamos chegando na lição de número 3, que vai tratar sobre hermenêutica bíblica. E antes de eu chamar o nosso convidado especial, eu quero pedir para você que nos acompanha, para você curtir de imediato esse vídeo, deixar o teu comentário ao término de você assistir toda a aula e não deixar de se inscrever em nosso canal, assinar o sininho das notificações para você não perder nenhum dos conteúdos que são colocados aqui no nosso canal. Eu quero contar com você para você propagar a palavra de Deus por intermédio do nosso canal, que é um canal de ensino bíblico, tá ok? Então, conto com você aí. E agora eu vou receber aqui o nosso convidado para poder estar ministrando essa lição de número 3, uma lição muito importante para você. E independente se você se acha um estudante de teologia ou não, você como cristão deve ser um leitor da Bíblia e deve lançar mão da hermenêutica bíblica para boa interpretação. Eu não vou falar muita coisa não, porque o nosso convidado certamente vai elucidar a temática. Como vocês já sabem, como a gente faz de costume aqui, você vai receber através dos comentários o nosso convidado aí com aplausos, deixando uma mensagem para ele, tá ok? Então, com a gente, pastor André Mourão. Pastor André, seja muito bem-vindo. Paz de Cristo, para mim é um prazer estar aqui no CDcast, né, que é o podcast do crente, né, e poder contribuir para essa tão importante trimestre, né? Vai falar sobre os pilares da teologia prática, que envolve um assunto muito interessante. Estudar teologia é algo que a gente precisa muito, e nesses dias que a gente está vivendo, muitas coisas têm sido colocadas na internet, muita mistura, e às vezes a gente não consegue discernir. E esse trimestre, então, vai trabalhar essa teologia, que é uma das 5 teologias que a própria teologia trabalha. Então é importante falar desse tema. Nós vamos estar falando sobre hermenêutica bíblica, né? Existe a hermenêutica que é usada nos cursos de direito, nos cursos de letra, mas a teologia bíblica tem mais a ver com a questão bíblica. Então, isso é muito importante a gente falar desse assunto. Amém. Então, tá bom? Vou estar orando pelo senhor, depois o senhor vai seguir aí a temática. Pai querido, Pai. Quero agradecer o pastor Edvanei aí por esse carinho, cuidado aí, e esse privilégio e também essa confiança de estar ministrando essa aula importante para contribuir na nossa EBD, na nossa igreja DEBEC. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós louvamos o teu nome. Senhor, queremos te agradecer. Neste momento, nós entregamos a ti, Senhor, a vida do pastor André Mourão. Tu venha conduzir o teu filho, para ele que venha ministrar aos nossos corações aquilo que será útil para nossas vidas. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa aula, pastor. Um forte abraço. Bom, como vocês sabem, toda lição ela tem um texto bíblico básico, não é isso? E esse texto bíblico básico, dessa vez, ele está compondo um livro muito importante do Novo Testamento, um livro que vai contar a história da igreja, a progressão após a ascensão de Jesus, e ali está registrado coisas importantes, e nessa lição nós vamos estar falando sobre isso aí. Então, o texto bíblico básico está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 ao 35, e tem como destaque algumas coisas importantes. Eu quero falar sobre 3 delas, para a gente poder, então, entrar propriamente dito na divisão dessa lição, que é composta de 4 tópicos, né? O primeiro tópico vai falar sobre a abrangência da hermenêutica, o segundo tópico, definição e foco, o terceiro, a revelação de Deus na história, e o quarto tópico e último, regras e princípios da hermenêutica, né? Então, esse texto aqui, ele tem aqui 3 focos importantes. Primeiro, o texto começa a falar que o anjo do Senhor falou a Filipe e pediu que ele se levantasse e fosse para a banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém, Gaza, que está deserto. Deserto aqui poderia falar muito bem da própria situação geográfica, da própria questão ali do relevo, em termos de habitantes, mas também pode falar deserto no sentido de pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus e não tiveram oportunidade, e é por isso, então, que o anjo está o encaminhando. O segundo
coisa importante aqui é no verso 30, quando ele fala: correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse-lhe: entendes tu o que leis? Isso aqui é marcante, porque fala de entendimento, fala de conhecimento, fala de entender, de interpretar, e daí então vem a palavra hermenêutica. E o verso 31, que é o verso seguinte, onde ele diz: como poderei entender se não me ensinar? Foi a pergunta que ele fez. Então, todo mundo conhece, roga a Filipe que subisse com ele e se assentasse, ele começa a explicar a Escritura. E a importância que tem aqui, porque aqui vai trabalhar essa questão que a própria hermenêutica tem como base, que é uma das teologias, inclusive está dentro da teologia exegética, que faz justamente extrair do texto, não é isso? Extrair, interpretar e aplicar. Daí, um conjunto importante dessa lição 3, que é hermenêutica, com a lição 4, que vai se falar sobre a exegese. Elas estão intimamente ligadas e uma acaba sendo palco para a outra, sendo base para a outra. É muito importante isso aí. Se você pegar até uma revista, você vai ver que a palavra introdutória vai falar sobre a palavra hermenêutica, que é o livro do idioma grego e tem a relação com a ciência. Por quê? Não deixa de ser uma ciência, uma arte e uma técnica de interpretar. Então, no estudo da Escritura, ela que define os princípios e métodos para a interpretação, o próprio significado específico daquele texto. Nós temos, por exemplo, a hermenêutica material, que trabalha, por exemplo, através de livros básicos que vão ajudar, como concordância, como dicionário, como comentário bíblico, como chave, linguística e outras coisas mais. A hermenêutica fundamental, que vai trabalhar a interpretação do texto propriamente dita, né? Temos também a hermenêutica gramatical, temos a hermenêutica textual, e pelo menos essas 4 são que vão compor o estudo da teologia voltado para a hermenêutica bíblica, né? Mas interessante é que qual é a abrangência da hermenêutica? Até onde a hermenêutica consegue chegar, consegue alcançar, consegue ajudar? Se nós introduzirmos um pouquinho na lição também, vamos ver que toda lição, que todo ensino, que todo estudo, que toda pregação, ela tem o objetivo de ser alcançado. Nenhuma mensagem, nenhum estudo, nenhuma pregação, ela, por si só, ela precisa ter objetivos que precisam ser alcançados. Então, aqui nós temos 3 nessa lição. Entender, que está no verbo infinitivo, entender o significado e a função da hermenêutica, perceber que a interpretação correta da Bíblia depende das ferramentas hermenêuticas. Então, a tua interpretação, a tua noção do texto se baseia no que você tem disponível, no caso, são chamadas as ferramentas hermenêuticas. E o dominar os princípios da regra de hermenêutica. Nós vamos ver isso no 4º tópico, que já citamos aqui. Então, o primeiro tópico, ele fala da abrangência da hermenêutica. Então, você repara bem que Deus, a palavra, a Bíblia, é uma revelação de Deus à humanidade, e ela tem algumas questões. Então, a primeira coisa que está aí nesse primeiro tópico é a relação entre a hermenêutica e a exegese bíblica. No estudo da Bíblia, a hermenêutica exige que são conceitos que encaminham juntos, né? Eu já até falei isso aqui. Então, as palavras da língua original, as hermenêuticas compõem-se da interpretação das palavras, ou seja, que estão no texto, né? A hermenêutica também trabalha a questão do texto. Então, nós temos, por exemplo, o contexto principal, o contexto remoto, o contexto recente, não é isso? E que ajuda na interpretação do entendimento. Como o nosso pastor sempre diz, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, essa é a primeira relação com a exegese, né? Ou seja, o significado do texto e sentido do texto. O tópico 1.2 fala do campo de atuação da hermenêutica. Então, qual é o campo? Em termos gerais, a hermenêutica trabalha com a contextualização, isto é, com a comunicação do texto bíblico, sua aplicação às realidades da vida atual. Não adianta a gente citar o texto e não interpretar ele para aplicar para os dias de hoje. Muito do que a gente ensina, muito do que se prega, muito do que se estuda, tem a ver. Como a Bíblia trabalha com a atualidade, ela não é um livro que está em desuso, não é um livro esquecido, pelo contrário, ele é
um livro mais traduzido, mais utilizado, mais lido em todo o planeta Terra, um best-seller, vamos dizer, da literatura, que envolve o conhecimento bíblico, os princípios bíblicos, a lei áurea de Deus para nós, as regras de fé e conduta. É muito importante isso aí. Então, de fato, é muito importante porque preserva a Bíblia e não torna-se antiquada, irrelevante, permitindo que ela continue sendo infinitamente o livro de todas as épocas e de todas as pessoas. Então, quando que ela abrange todos os povos, todas as línguas, independente das épocas, né? Como hoje, por exemplo, onde a gente precisa muito que a Bíblia permeie a vida do cristão, porque o cristão, sem a palavra de Deus, ele não vai conseguir suportar, não vai conseguir prosseguir nos tempos que nós estamos vivendo, onde as ideologias, não é isso? As questões voltadas para o marxismo, para o socialismo, né, e para todas essas coisas que vêm surgindo e que vêm permeando a vida de muitos e colocando as pessoas, às vezes, sem poder conhecer a Deus. Então, é muito importante a abrangência da hermenêutica, que ajuda na composição, na interpretação, na aplicação do texto, para que a gente possa ter com clareza o que Deus está falando e ele vai continuar falando. Bom, a necessidade da hermenêutica bíblica. Uma coisa também que a hermenêutica trabalha é a inspiração. É muito importante isso. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a inerrante mensagem, a inefável, a suprema, a bendita, a majestosa palavra de Deus. Então, nós vamos encontrar aqui que a Bíblia foi escrita para a linguagem humana, dentro dos limites impostos. Então, utilizou a cultura, utilizou a época, as pessoas, porém a mensagem é uma única só, porque só existe um autor, que é o Espírito Santo, né? Então, utilizou os costumes, e quando nós vamos interpretar e vamos fazer as regras de hermenêutica, uma delas é que a gente não pode deixar de consultar e de entender os costumes, os princípios, né, que permeavam aqueles dias, aquela época, aquelas circunstâncias, aquele pano de fundo, vamos dizer assim, né? Bom, e o ponto 4, ainda dentro do primeiro tópico, ele vai falar sobre, ainda dentro da abrangência da hermenêutica, e o que a Bíblia não faz por si mesma. Então, a Bíblia não ultrapassa sozinha as barreiras culturais para comunicar o seu significado. Ela necessita de um princípio hermenêutico de interpretação. Então, as verdades do Evangelho são simples, mas a tarefa de desvendar o significado original dos textos específicos é uma ocupação humana, ou seja, que a palavra de Deus é simples, né? Que ela tem a sua eficácia, a sua importância, a sua capacidade de transformar vidas, de ajudar as pessoas a se orientar do que elas vão fazer, do que elas vão decidir, mas ela precisa que haja a interpretação. E para isso a hermenêutica é uma das ferramentas fundamentais para que isso seja feito de maneira transparente, de maneira mais próxima daquilo que Deus utilizou os escritores para poder registrar no papel, né? Vamos ver agora a definição e foco de hermenêutica. Muito importante isso aí, tá bom? Então, primeiro, nós vamos falar aqui que é os leitores intérpretes. Nós, quando lemos a Bíblia, obviamente, nós também precisamos interpretar, precisamos de um auxílio importante para que isso nos ajude, além do Espírito Santo, além da oração, além da busca pelas coisas de Deus, né? Nós precisamos também de um auxílio técnico, no caso, essa ciência da hermenêutica, que é a arte de interpretar os textos, né? De acordo com o contexto, de acordo com aquilo que está sendo falado e dito, levando em consideração vários fatores que nós já estamos vendo e vamos continuar vendo aqui dentro dessa lição. Então, de modo geral, a hermenêutica é entendida como a arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. A regra básica da hermenêutica é quem está falando, para quem está falando, é isso? Para quem está falando e para que tempo está falando, em que sentido está falando. Então, isso é muito importante para a gente, né? Você tem que saber quem está falando, para quem está sendo falado, né? O objetivo daquela fala,
o local que está sendo, o direcionamento, né? Isso é muito importante para que a gente não cometa erros de utilizar textos isolados ou textos que não tenham a determinada interpretação que às vezes as pessoas dão erroneamente, né? Bom, e geralmente tem algumas coisas que são básicas para que a gente possa definir, né? E definir o que a gente vai fazer e o foco que a gente vai dar no direcionamento. Então, quem escreveu o texto, o nome, a nacionalidade, a ocupação, condição social, para a gente pega, por exemplo, alguns autores que viveram em palácio, outros viveram no cativeiro, no campo, ou estavam no campo de batalha, estavam sofrendo, estavam em prisão, e tudo isso é muito importante, porque isso vai conotar para a gente a forma do que está sendo escrito, não perdendo a inspiração plenária que Deus ali usou o Espírito Santo para que revelasse de forma especial, para que a Bíblia fosse escrita mais próxima possível, para que o ser humano pudesse entendê-la, né? Que inicialmente a mensagem foi endereçada, a partir de qual localidade foi escrita, o espaço geográfico, né? Determinados lugares, como por exemplo, como eu já citei aqui, no campo, na montanha, nos campos verdejantes, nas planícies, não é isso? Enfim, vários locais diferentes, porque é coisa diferente, e cada um vai ter lá a sua importância, e é por isso que a gente precisa levar isso em consideração, né? Bom, vamos para o tópico de número 3, né? Que é a revelação de Deus na história. Deus, irmão, sempre quis se revelar ao homem. Mais do que fazer milagre, mais do que fazer sinais e prodígios, Deus quis sempre revelasse, falar com o homem e fazer isso. Desde que quando lá no Éden, na viração do dia, como lá está no livro de Gênesis, Deus aparecia, conversava, a Bíblia não diz quanto tempo durou, não diz quanto tempo isso aconteceu, mas a Bíblia diz que isso aconteceu depois do pecado. Deus então resolve esporadicamente falar com o homem e chamar o homem para determinada aliança e traçar ali um plano para que a redenção chegasse ao dia de ser consumida e concluída através do seu Filho. Então, todo o planejamento de Deus sempre foi se relacionar, sempre foi se aproximar, sempre foi revelar-se ao homem, né? Deus nunca quis que o homem ficasse sozinho, tanto é que ele fez uma disjuntura, e quando o homem peca, ele resolve, então, planejar, através da semente da mulher, um que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. Vamos ver, então, a revelação de Deus na história. Bom, os análogos dessa temática afirmam que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, e fala do amor do Senhor, do ser humano no estado de queda. Lá em João 3,16, está revelado o plano, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para tudo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui, qual é a primeira coisa que nós vamos encontrar? Porque uma das coisas da hermenêutica é falar sobre a inspiração das Escrituras, né? Muitos creem na revelação parcial, uns creem na revelação verbal, mas nós cremos na revelação plenária. Deus tanto usou o instrumento do homem com suas características culturais, né, geográficas, como também usou o Espírito Santo para que aquilo que fosse escrito fosse especial e fosse único e ímpar, né? Bom, até esse momento aqui, no 3.1, nós vamos encontrar essa palavra. Então, o Altíssimo inspirou homens de contexto da vida. Vamos encontrar que abrangência um período aproximado de 1.600 anos, onde Deus revela a sua mensagem. Então, se nós pegarmos o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos ter mais ou menos esse período. Então, Deus, através dos séculos, sempre foi se mostrando, ou usando um profeta, ou usando uma personagem, para que o nome de Deus e para que o seu plano, né, não ficasse escondido nem oculto,
e sempre fosse demonstrado e sempre fosse revelado para o homem. Bom, é claro que a Bíblia não fica nunca em desuso, porque ela é atualíssima, né? Então está aqui o 3.2, a atualidade da Escritura. A Escritura é composta por 2 testamentos, o Antigo e o Novo, né? Nós vemos que foi escrito no chamado grego koiné, que era uma linguagem popular, o grego mais popular, não o clássico, e era uma forma de que tu entendesse. No período de Alexandre o Grande, o grego começou a se expandir muito, e isso foi importante, porque é uma linguagem que era usada, uma linguagem mais comercial, né? Que depois vai ser mais pelo latim, por conta dos domínios dos impérios. Isso aí a história vai contar para a gente, né? Mas o interessante aqui é que, apesar de ser uma literatura antiga, não há livro mais atual do que a Bíblia. O célebre norte-americano Billy Graham afirmou: ela é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Por quê? Porque Deus está revelando a sua palavra, né, profeticamente, está direcionando. Nunca deixe o homem enganado, pelo contrário, Deus sempre está se mostrando, se revelando o que ele tem para o homem e para todos nós. Por isso que é importante você estudar a hermenêutica, para você interpretar de maneira correta, e de forma a entender com mais clareza o que Deus tem para cada um de nós. Para você, cristão, para você, o crente docente, poder proclamar e levar a palavra aí na EBD, seja onde você estiver, em qual filial você está, tá bom? Bom, qual é o terceiro ponto aqui, do tópico 3, é a compreensão das Escrituras, né? Mesmo compondo um livro, pode ser entendido tanto por iletrados como por pessoas cultas. Então, nós pegamos, por exemplo, Jesus, que vai comissionar os pescadores, a maioria deles com uma cultura muito pequena, e no caso ali, por exemplo, depois o próprio Paulo, com dupla cidadania, com uma cultura muito além, né, do normal. Então, Deus tinha tanto pessoas com pouca cultura, com muita cultura, e Deus não deixou de usar, deixou ninguém, pelo contrário, usou a todos, para que a Bíblia fosse de uma forma que todos pudessem entender de forma clara e objetiva. Então, estudar hermenêutica também é uma forma de ajudar as pessoas a conhecerem a Deus, e as pessoas de uma forma bem simples, bem prática e bem objetiva, né? Bom, a revelação de Deus na Escritura também, na história, desculpa, ela fala sobre o auxílio eficaz, porque ajuda também a entender a progressão através da história, através da palavra de Deus, que também não deixa de ser um livro histórico, né? Porque há registro ali de épocas importantes. Então, isso é muito importante para a gente entender. Em face de dificuldades naturais da compreensão, será preciso lançar mão de ferramentas específicas para adequada compreensão do texto bíblico. Então, a oração aliada ao estudo contínuo, né, e o contexto consultando bons comentários bíblicos, isso é muito importante, você ter comentário bíblico, porque o comentário bíblico ele é um pano de fundo. Claro que é ali de acordo com o autor, mas isso ajuda muito a gente ter uma visão de vários pontos, né, mas tendo uma mesma opinião. Que fique claro isso aí, isso é muito importante. Bom, a quarta parte da lição fala sobre regras e princípios de hermenêutica. Não dá para você estudar a Bíblia se você não tem em mente, né, coisas bem importantes para pautar, para permear, para direcionar, para colocar você, para que você possa chegar ao conhecimento da palavra de Deus, sem deturpações, sem heresias, sem coisas que vão comprometer o seu aprendizado sadio, né, e crescente. Porque quando você aprende a palavra de Deus de forma correta, você interpreta corretamente, você consegue ter uma vida saudável, tanto para você quanto para sua família, quanto para os seus alunos, se você aplicar a palavra de Deus de forma a contribuir de uma forma bem mais expressiva
bem mais, assim, sadia, vamos dizer assim. Bom, na revista ele fala, como a palavra de Deus, a Bíblia fala a todas as gerações, cada uma com sua característica. Então, isso é muito importante falar. A relação do significado da mensagem bíblica com seus primeiros destinatários para a geração presente resume a tarefa hermenêutica em 3 níveis. Então, nós temos, por exemplo, o nível exegético, que no sentido geral, que é a passagem que fala da realidade, o que significa aquilo ali. Exegese significa extrair do texto. Um exemplo bem básico é expressões que, por exemplo, são chamadas de expressões idiomáticas ou hebraísmo, como, por exemplo, aquela é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Então, a expressão idiomática, falando da dificuldade, de quase impossível se ele não atentar para a palavra de Deus. Então, a exegese ajuda a extrair do texto, né? A gente entender o sentido com que foi escrito para que a gente possa aplicar. Quanto a gente interpreta, a hermenêutica, a exegese ajuda a gente a aplicar. A questão devocional, o que o texto realmente significa para mim. Né? É muito importante, quando está estudando a Bíblia, a gente deve ver o que aquilo ali tem de importância para a gente, para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos alunos que são os discentes, não é isso? E até mesmo para a gente que é docente, né? Se você não é, quem sabe Deus tem um projeto para a sua vida, para que você também seja um docente inteirado, né? Convicto, né? Com capacidade para poder ministrar, para poder direcionar as pessoas, para poder contribuir para que a palavra de Deus possa ser ricamente e abundantemente frutificada na vida das pessoas que lhe ouvem. E um terceiro aqui nível é o chamado homilético, né? Ou seja, que é a arte de pregar, você conseguir interpretar um texto e aplicar esse texto de forma que um discurso tenha clareza, tenha início, meio e fim, que seja um discurso com uma capacidade de prender as pessoas, organizado, de forma coerente, com coesão, não é isso? Com sentido, com aplicação, enfim. Então, ele fala aqui, o 4.1 fala a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a primeira regra é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você ler um texto e você quer saber o que significa aquele texto, primeira coisa, você vai encontrar, muito provavelmente, uma referência, não é isso? Que pode ser uma referência próxima ou remota. Uma referência verbal, com aquela mesma grafia, ou uma referência chamada real, ou seja, onde aquele sentido, a grafia mesma tem um sentido diferente. Isso também é muito importante, porque a gente vê uma palavra e, às vezes, o seu sentido, de acordo com o contexto, é outro. Não é isso? Isso é muito importante. Segunda regra da hermenêutica, que vale a pena a gente colocar aqui, está na revista, e isso é muito importante, não se deve interpretar o texto a partir de passagens isoladas. Muito do que se fez no passado, né, as pessoas pegavam o texto sem contexto, aplicavam, e ali utilizavam passagens, por exemplo, para falar de costumes, para falar de proibições absurdas, que não tinham contexto nenhum e não ajudavam em nada, pelo contrário, distanciavam as pessoas, julgavam e condenavam as pessoas. Né? Quem lembra de Deuteronômio 22:5, que não usará o homem veste de mulher, nem o homem veste de homem, mulher veste de homem, nem o homem veste de mulher. Então as pessoas interpretavam falando dos usos e costumes, quando na verdade o contexto ali falava dos sodomitas, né? Então era uma prática que acontecia e que Deus condenava, e estava falando para que o povo, quando entrasse na terra, não praticasse, né, não se deixasse levar por esse tipo de prática. Isso foi uma coisa também que comprometeu muito. Então, isolavam aquele texto, mas não olhavam o contexto que estava em torno dele, o antes e o depois.
Bom, é preciso determinar o estilo do texto, porque é muito importante, porque às vezes aquele texto às vezes ele tem um sentido tipológico, alegórico, ele não chega a ser literal. Então, se você levar a, a parte literal sem olhar a linguagem que está sendo aplicada ali, você pode cair no erro do literalismo extremo, né? E aí isso aí vai te colocar em risco, né? Vai comprometer toda a sua homilia, por exemplo, que é a sua pregação, ou o seu próprio estudo, ou sua própria hermenêutica, né? Então, aquele texto muito conhecido lá em Marcos 9:47, quando diz: se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Claro, está falando no sentido, se a tua visão, se a tua cosmovisão, se o teu direcionamento, se o teu sentido for fixo nisso, né, isso vai te escandalizar, vai comprometer a tua vida com Deus. Quarta regra, né, o texto deve ser analisado de maneira imparcial. Então, não se deve levar em consideração questões, por exemplo, de cunho pessoal, né, ideologia, não é isso? Preconceitos, não é isso? Porque senão você vai deixar se levar e ao invés de ser imparcial, você vai ser parcial, não é isso? Outras palavras, significa dizer que é preciso analisar o texto sem fazer subjetivismos, não é isso? Ou crenças preconcebidas, tá bom? Quinta regra, apenas um sentido deve ser procurado no texto. Então, o texto não tem vários sentidos, não tem várias direções, não é isso? Ele deve ter só. Então, só sentido. As passagens bíblicas têm um único sentido e esta deve ser o alvo a ser encontrado. O trabalho de interpretação pode ser simplificado quando o estudante da Bíblia tem acesso ao número maior de versões bíblicas, não é isso? Então, faça com que você tenha acesso, por exemplo, às versões que mais circulam no nosso país, como a Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida, a Almeida Corrigida ao Fiel, não é isso? A NVI e tantas outras que nós temos aí, BLH, Bíblia da Linguagem de Hoje, não é isso? Nova tradução da linguagem de hoje, e por aí vai outras versões, né? Corrigida e revisada, enfim, de uma forma que você possa entender melhor isso aí, tá bom? Nós, para concluirmos essa lição, nós temos aqui uma conclusão dada pelo autor, né, que conclui dizendo que é o nosso Gilmar, né, Vieira Chaves, que é um estudioso da palavra, um conferencista, e que tem escrito com muita propriedade essa terceira lição, e ele fala sobre Martim Lutero, não é isso? Um dos prepulsores, vamos dizer, da Reforma Protestante, apesar que antes já tinha outros que estavam já preparando o campo, arando, né, vamos dizer assim, e ele fala que da reforma que ele declarou que toda pessoa justificada em Cristo é também o intérprete da Escritura. Esta afirmação constitui-se não apenas de uma devolução da Escritura à Igreja, aos seus membros, mas também traz sobre os ombros de cada pessoa nascida um novo compromisso pela uma busca do real e verdadeiro sentido da mensagem bíblica. Que você seja um eterno estudante, que você seja um aluno aplicado, um eterno discípulo, uma pessoa comprometida com a verdade, com a palavra, e que tenha muita sede e muita fome da palavra de Deus, e que você possa aplicar em sua vida e recorrer a essas regras, em outras, né? E que você possa consultar também muitas obras, outras literaturas que vão compor, né, como livros, que é importante o manual de teologia bíblica, né, que ajuda pra caramba, e outros livros mais, né? Eu recorri a um livro que eu acho interessante, que é Hermenêutica Bíblica Fácil e Descomplicado, né? Descomplicada, que é do Esdras Bento, que é um livro também que ajuda bastante a entender esse assunto.
tá bom? Que Deus te abençoe e que aplique essa palavra contínua, progressiva e de forma saudável e de forma a ajudar você em toda a sua maneira de ser e de viver. Que Deus te abençoe, fique na paz e tenha uma bênção, que é a palavra de Deus sempre como manual de regra e fé na sua vida, tá bom?